fala de metas e ações, é muito importante a gente ter em mente que tanto as metas quanto as ações, elas devem ser alcançáveis, né? Elas devem ser possíveis e mensuráveis. Então, a gente sempre estipula aqui metas e ações para 3 meses. Então, esse resultado aqui de valor mensal de receita, você tem que chegar nesse resultado em 3 meses. Então, todas as ações que você estipular aqui, elas têm que levar em consideração esse período e tem que ser, né, possível, realizável e realista. Agora, falando de ações, a gente vai sugerir algumas ações para cada indicador financeiro. Então, se na sua análise você viu que no seu caso não é custo variável, a gente vai falar também dos outros indicadores e de que ações você consegue colocar. Nesse caso aqui, a gente está falando de um salão de beleza. Então, tem várias ações que dá para fazer em que não necessariamente vai ter um custo de um investimento de marketing ou algo nesse sentido, mas que você pode fazer para alcançar uma receita maior. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, combos promocionais. Então, vamos supor que esse salão vai trabalhar com alguns combos promocionais, principalmente em dias em que a clientela é mais baixa. Então, durante a semana o movimento aqui do salão é menor. Então, vou fazer alguns combos promocionais e o meu objetivo é que eu dê esse valor de desconto, faça esses combos para quem pagar no dinheiro ou no Pix, porque eu quero que esse dinheiro já entre ali no meu caixa, já que essa meta aqui é de receita mensal. E você vai colocar também uma data final. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui no começo de junho, então vamos supor que a minha meta, né, para terminar essa ação, daqui 3 meses, julho, agosto, setembro. Então, vamos supor que a data final aqui é dia 5 de setembro. E é muito importante eu colocar também um responsável por cada ação. Esse responsável pode ser você, pode ser um sócio ou um colaborador, mas é importante que cada ação tenha, digamos assim, uma mãe, né, ou um pai dessa ação para que ela não se perca de vista e tenha alguém ali sempre de olho. É muito interessante também olhar para essas metas e ir acompanhando elas durante o mês. Então, conforme você vai fazendo os lançamentos, você já sabe, por exemplo, o meu teto de custo variável é 100 mil, mas eu estou na metade do mês e eu já gastei 50 mil. Então, já é um ponto de atenção que você já consegue ir prestando atenção. Minha meta de receita é 248 mil, mas eu estou na metade do mês e eu não cheguei nem na metade desse valor. Então, eu tenho que repensar aqui as minhas ações. Além disso, as ações que você colocar aqui, elas têm que ser acompanhadas. Então, fiz a primeira ação um mês e não tive resultado nenhum. Então, já vou mudar a rota para eu alcançar essa meta e vou colocar uma outra ação no segundo mês. Então, tudo também é teste, tá bom? Para você entender o que de fato vai funcionar no seu negócio. Então, aqui, como uma sugestão de segunda ação para aumentar a receita desse salão, a gente vai trabalhar com uma lista de transmissão no WhatsApp. Então, é uma ação que não gera custo para a empresa e é uma forma de você se manter ali presente na lembrança dos seus clientes, para você informar de promoções, para você informar de algum novo serviço que você esteja fazendo, ou para você simplesmente ser lembrado pelos clientes. Então, aqui a categoria vai ser receita, né? Não necessariamente precisa ser vendas no cartão, vendas no dinheiro ou no Pix. A data vou colocar dia 5/9 também, mas lembrando que ela pode ser revista e ela pode ser descontinuada se você perceber em um mês que não teve nenhum resultado. A terceira ação que a gente pode colocar aqui são ações de datas comemorativas. Então, por que não fazer algumas ações, alguns combos, algumas promoções de datas comemorativas? Agora o Dia dos Namorados está chegando, poderia ter feito ali uma ação para trazer, para que os namorados presenteiem suas namoradas ali com um dia de salão, ou em datas de formatura, e assim por diante. Então, aqui a categoria eu vou colocar receita também, e a data eu vou colocar a mesma, de 5/9. Agora, olhando para custos variáveis, e agora a gente vai sugerir algumas ações para cada indicador. Quando a gente fala de custos variáveis, existem 3 motivos principais que podem estar causando ali um custo variável irregular. A primeira é o ciclo financeiro descasado. O que quer dizer ciclo financeiro descasado? É quando você paga o seu fornecedor à vista,
mas você recebe do seu cliente a prazo, ou seja, você pagou o fornecedor, mas você só vai receber do seu cliente lá na frente. Isso faz com que o seu caixa ele fique com um buraco e que a sua empresa tenha que ter ali um dinheiro guardado para conseguir manter as operações em dia, enquanto esse dinheiro do cliente não cai para você. Então é muito importante ajustar esse ciclo financeiro. Você pode negociar com o seu fornecedor, parcelar com ele. Muita gente tem uma resistência quando se trata de parcelar com o fornecedor, porque fala que não gosta de ficar devendo. Essa percepção de ficar devendo, ela faz sentido para a pessoa física. Quando a gente está falando de empresa, quanto melhor você conseguir melhorar essas condições de pagamento, esse parcelamento com o seu fornecedor, mais interessante é, porque você vai diluir esse gasto ali no seu fluxo de caixa e não vai acontecer como tem muitas empresas que ficam, às vezes, com em um mês o custo variável mais alto até do que a receita. Então, o ciclo financeiro descasado pode ser um motivo, sim, que está impactando o seu custo variável. O segundo motivo muito comum que impacta o custo variável é o estoque. Então, se você trabalha com um estoque maior do que você vende no período, você está deixando dinheiro parado na sua empresa. A gente sempre indica que as pessoas trabalhem com estoque mínimo. Então, não tem necessidade de você comprar uma quantidade muito maior do que você realmente vende, porque você vai estar deixando ali aquele dinheiro parado. Muita gente faz isso porque o desconto, quando você compra em quantidade, o desconto que esse fornecedor faz para você, ele é maior. Só que aí você tem que avaliar se esse desconto ele está compensando o buraco que vai ficar no seu caixa. Então, estoque é também um dos principais motivos que afetam o custo variável. E por último, a gente tem precificação. Precificação é um assunto mais complexo e ele necessita de uma ferramenta específica para que você consiga garantir que a sua precificação está correta. Mas, apesar de ser mais complexo, é muito importante que você garanta a precificação correta, pelo menos dos seus principais produtos e serviços. Porque pode ser que você esteja ali investindo em um produto como carro-chefe, que na verdade é um produto que não te dá lucro, que você está pagando para trabalhar, que ele não tem ali uma boa margem de contribuição. Então, é muito importante também se atentar à parte de precificação. Custo variável é um assunto delicado porque quando ele está fora do padrão, ele vai impactar diretamente todos os outros indicadores financeiros. Então, se na sua análise você viu que o custo variável é uma questão para o seu negócio, preste muita atenção para você conseguir regularizar esse indicador o mais breve possível. Então, aqui para essa empresa, a gente vai colocar como primeira sugestão de ação a negociação de comissão. Então, a gente viu que dentro do custo variável, um ponto de atenção que a gente tem aqui é a comissão. Então, vamos colocar aqui: negociar comissão. O que acontece? Vão ter casos que vai ser mais saudável para a empresa aumentar o salário do funcionário e diminuir a comissão. E assim você consegue equilibrar melhor o seu fluxo de caixa. Então, aqui vai ser comissão. Não esquecer de colocar a data e o responsável. Como segunda sugestão para esse negócio, a gente vai colocar negociar com fornecedor. Negociar com fornecedor. A gente viu que um dos pontos de atenção nos top 3 gastos também é fornecedor. E aí, o que acontece quando a gente fala de fornecedor? Você não precisa ser tão fiel assim ao seu fornecedor. Então, você pode ficar de olho em outros fornecedores que de repente estejam fazendo ali uma promoção específica de algum produto. Em um mês você compra com esse, com outro você compra numa outra promoção. Você também consegue negociar melhores condições de pagamento, melhores valores. No IAMPA, quando você faz o controle financeiro e você cadastra, toda vez que você faz um lançamento de saída ali de fornecedor e você cadastra o nome desse fornecedor, que a gente já mostrou para vocês que tem como também, você consegue chegar para esse fornecedor e falar, ó, nos últimos 6 meses eu gastei tanto com você. O que você consegue melhorar para mim de condição? Então, é muito possível e muito importante também fazer essa negociação com os fornecedores. E por último, a gente vai colocar como sugestão de ação, focar em produtos com melhor margem de contribuição. Essa terceira ação, a gente precisa fazer a precificação para entender qual produto a gente pode investir como carro-chefe, mas ele com certeza vai fazer toda a diferença no seu custo variável. Então, aqui eu vou colocar margem de contribuição como categoria. Agora, falando dos outros indicadores.
Vamos supor que o problema ali na sua empresa seja a despesa fixa. Então, você tem que diminuir a despesa fixa. Normalmente, quando o problema é despesa fixa, pode estar associado ou a Prolabore, então a gente já forneceu para você uma ferramenta para você entender se o Prolabore, ou seja, o salário do dono ou dos sócios que vocês estão retirando hoje da empresa é saudável para sua empresa. Então, ajustar esse Prolabore de acordo com o que é possível hoje. O segundo é o aluguel muito alto, e aí aqui no e-book a gente tem uma parte que ele dá umas dicas em relação a aluguel. Deixa eu chegar aqui. Só um minutinho. Ó, dicas mais lucro. Aqui, ele te fala alguns percentuais para você ter como parâmetro, para você entender se o seu aluguel está dentro do esperado. Então, verificar essa questão do aluguel pode ser o que vai fazer a diferença ali na sua despesa fixa. E também a gente tem aqui como um principal vilão, digamos assim, a despesa com pessoal. Quando a despesa fixa está alta por conta de salário de funcionário, muitas vezes não tem muito o que fazer mesmo. Então aí você vai ter que focar em outros indicadores, como por exemplo, aumentar a sua receita, para que quando você aumenta a receita, esse percentual de despesa fixa fique mais equilibrado dentro do seu caixa. Agora vamos supor que o seu problema é investimento. Quando que a gente sabe qual é a hora de investir? A gente pode investir olhando para o indicador LOI, que é o lucro operacional antes dos investimentos. Então, eu vou abrir o meu LOI e vou entender qual é o percentual ideal para o meu ramo. Nessa empresa, ele está dentro do ideal, mas ele está na trave. Então, ele poderia investir, mas assim, um percentual muito baixo, porque ele já está ali na trave. Então, se ele investir 1%, ele já vai para 13% de lucro operacional antes dos investimentos e já fica ali em ponto de atenção. Então, vamos supor que essa empresa estivesse com o LOI em 19%. Então, ela poderia investir, sim, essa diferença dos 14 aos 19 é a porcentagem que ela poderia investir. Então, vamos supor que você já fez um investimento e você está pagando ali as parcelas fixas desse investimento. Não tem muito o que você fazer nesse caso, porque acaba que é uma despesa fixa, né? Acaba que você colocou ali essa dívida para o seu caixa de forma fixa. Então, se esse for o caso, você de novo vai ter que trabalhar outros indicadores. Então, aumentar a receita, diminuir custo e assim por diante. Quando a gente fala de saídas não operacionais, é o mesmo caso que a gente teve nessa empresa. A gente vai ter que trabalhar com outros indicadores para que essa saída de despesa não operacional, se for o pagamento de um empréstimo, por exemplo, ela não pese tanto no seu caixa. A não ser que essas saídas não operacionais sejam juros bancários, juros por atraso, porque aí você pode se organizar para ter dinheiro no caixa e não precisar ficar pagando taxa por atraso, tá? Essas são algumas sugestões de ações que você pode fazer baseado em cada indicador, mas é claro que você vai avaliar de acordo com a realidade do seu negócio, com o que faz sentido para sua empresa, e assim você vai conseguir, através até de testes, entender o que funciona, o que não funciona, quais ações você teve melhor resultado e assim por diante. Mas assim que você definir tudo, você vai anotar nessa apostila, vai ficar de olho conforme você faz seus lançamentos, conforme passou ali o primeiro mês dessa meta de 3 meses, você vai ver se faz sentido, se vai precisar mudar de rota e assim por diante. Mas é através desse plano de ação que você vai conseguir ter mais resultado com menos esforço. O objetivo final de tudo isso que a gente viu até agora, do controle financeiro, da análise, da meta, é que você chegue num índice de saúde financeira, que é esse índice aqui que a gente falou, em 10. Então, o nosso objetivo é ajudar você a ter uma empresa com um índice de saúde financeira 10. Então, vai ser uma empresa que tem reserva de emergência, que tem lucro e que tem resultado líquido. E se você fizer esse passo a passo que a gente ensinou nessa jornada do zero ao lucro, a gente tem certeza que você vai alcançar excelentes resultados com o Yampa. Se você precisar de qualquer coisa, a gente está à disposição. Você pode chamar nosso time a qualquer momento pelo WhatsApp, pelo e-mail ou pelo próprio chat aqui dentro do sistema, tá bom? Eu agradeço a sua atenção novamente por me acompanhar nessa série de vídeos e me mantenho à disposição para o que você precisar.